Minha gente querida, como é que vocês estão por aí? Que bom partilhar com você desse momento aqui do Evangelho de João. E eu quero conversar com você sobre o verso 4 do capítulo 1. Diz assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Quando a gente fala dos antônimos e dos horizontes contrários àquilo que se manifesta de forma primária, por exemplo, quando eu falo sobre vida, eu penso em morte. Quando eu falo sobre luz, na contrapartida a gente tem as trevas. Então eu queria que você pensasse comigo sobre isso daqui. Bom, já que a gente está falando sobre vida, o contraponto da vida é a morte. Já que a gente fala de luz, o contraponto da luz é as trevas. Se há uma experiência onde a vida se manifesta e traz luz a todos, não há como a gente não cair na equação de que antes se manifestava a morte e a morte trazia trevas à experiência daquela pessoa, daquele ser humano. Que trevas são essas? Assim, que profundidade abissal é essa? Quando a gente está diante de tantas coisas na vida, por fazer, por escolher, a gente pode estar diante de um quarto trevoso ou de uma experiência de escuridão. A gente caminha de um lado para o outro, tateando, tentando encontrar onde estão as coisas ou por onde a gente está andando. Você já teve essa experiência de andar num profundo breu, numa escuridão absurda, de você não saber muito bem onde você está pisando? Bom, quando você está numa caminhada e a escuridão se apresenta, a gente tem medo se vai ter algum animal selvagem aparecendo, uma onça, uma cobra, qualquer coisa parecida. Essa ideia de escuridão, ela está muito aproximada na iminência da insegurança humana a respeito da morte, porque se uma onça me pegar, eu morro. Se uma picada de cobra aqui, eu não sei como sair daqui, eu vou morrer do mesmo jeito. Entende como é que essa coisa da treva e da morte, elas se conversam de maneira recorrente? Portanto, se a gente tem uma recorrência da morte, as trevas, elas se fazem presentes. Se a gente tem uma recorrência das trevas, a morte se faz presente. Elas são aquelas que andam simbioticamente juntas, né? Assim, estão sempre próximas uma da outra. Agora pensa no diferente. Pensa quando o espaço está iluminado e não há necessidade mais de tatear. Claro que quando você identificar os perigos no espaço iluminado, é muito mais fácil você fugir deles. Portanto, aquela insegurança elementar a respeito da morte, ela vai se esvanecendo, vai desaparecendo, porque você está diante da luz e a luz mostra os perigos iminentes e a vida aparece. Quando João fala sobre Jesus, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre aquele que nos ensina a caminhar num percurso existencial. Não é em vão que a primeira forma como os discípulos foram chamados foram aqueles que eram do caminho, aqueles do caminho. A ideia é que nessa caminhada iluminada por ele e tendo ele como promotor da vida, já que ele a possui na totalidade, a experiência que a gente vai vivendo é uma experiência iluminada pela ótica dele, pela perspectiva dele. As nossas experiências relacionais, quantas vezes a gente está tateando nas nossas relações porque nos falta essa percepção de que ele é a luz e onde ele está, a vida se lhe apresenta. E isso eu estou dizendo das mais diversas formas de situações que a gente precisa resolver. Profissionais, relacionais, as escolhas de vida, se a luz chega, se o Cristo cresce dentro da gente, se ele se apresenta, a experiência se torna clarificada, há uma clareza, há uma iluminação para aquilo dali acontecer. E para você conhecer mais dessa iluminação é próprio que você vá até os evangelhos e você diga, peraí, o que ele age, como ele age, para que isso também seja um ponto de iluminar os sentidos da minha existência. Que o Cristo ilumine você e que ele seja a sua luz para que a vida apareça, cresça e se desenvolva a partir das suas escolhas cotidianas. Beijo grande.